Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Veja, pessoal, o negócio é o seguinte, aqui não tem muito, né? Muito assim, muita pegadinha. É o texto da lei. Tem algumas coisas que eu vou chamar a atenção porque as questões são escritas, confeccionadas de acordo com essas dicas que eu vou passar. É o ponto-chave. No mais, é um manual de procedimento. Eu até coloquei aqui, por exemplo, sobre ética, moral. O que acontece? Ética. O jeito que você age quando tá todo mundo olhando, isso é ética. É aquele conjunto, valores. Agora, a maneira que você age quando não tem ninguém vendo, que é teu, é de você, é parte de você, é individual, isso sim é moral. Positivo? Agora, ética, moral, direito, é aquele negócio, gente. Isso aqui é um código de ética, né? Isso aqui lida com aspectos morais. Existem regras deontológicas, regras o quê? Para como agir, estabelece parâmetros, mas, a bem da verdade, isso aqui não pune. Como veremos mais adiante, o máximo que é aplicado por uma comissão de ética é uma pena de censura. Gente, uma censura, puxãozinho de orelha. Positivo, a chamada pena moral. Inclusive, só isso, nada mais. Então, vamos lá. Veja só, decreto 1171 de 94, o número já é bom, né? Veja só, governo federal 171, deixa quieto. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Veja, gente, Código de Ética por quê? Isso aqui, a bem da verdade, ele regulamenta alguns, dois artigos de onde? Do próprio Estatuto do Servidor Público, porque lá também, como veremos adiante, tem deveres e tem as vedações. Positivo? Então veja só, está aqui o decreto que dá início, porque ele diz o que está sendo atualizado, o que está sendo regulamentado, tem de visto o quê? O disposto no artigo 37 da Constituição. Positivo, gente. O 37 da Constituição é aquele que trata da administração pública, Fala que os órgãos da administração pública, Vamos ver mais adiante, eu coloquei aqui também. Veja só, e como havia dito, o artigo 116 e 117 da Lei 8.112, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil da União, tá ok? Então tá lá, fica aprovado o Código de Ética, Órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias. Aqui, gente, foi o quê? É aquela regra que é apenas programática, para dizer como vai ser feito e de que maneira, só isso, niente più. Positivo? Depois vem o anexo. Aí sim, neste anexo nós temos o conteúdo. Veja só. Código de Ética, regras deontológicas. Deontológica, positiva, até coloquei aqui, normas que norteiam como devem agir os servidores públicos. São tratados de deveres, Moral, isso é uma regra deontológica. Então aqui está dando parâmetro. É um negócio bonito, gente, dá até vontade de chorar, viu? Mas presta atenção, vocês vão ver o que eu estou falando. Veja só. Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Gente, isso aqui tem que ser seguido, tá? Porque você, quando faz parte da administração pública, você não está trabalhando, no botequinho da esquina, no mercado. Não, negativo. Você representa o Estado. Então, imagina só. Como uma vez eu falei em direito penal, o furto e o peculato na modalidade de furto, uma pena é de 2 a 12, a outra é de 1 a 4. Por que de 2 a 12 pelo mesmo crime? É porque é funcionário público, então a qualidade de funcionário tem que ser seguida à risca. Então veja, dignidade, decoro, zelo, eficácia, sim, tem que ter consciência e tem que agir dessa forma. São os princípios morais, não são os primados que devem nortear o serviço público, tá ok? Seja onde, no exercício de cargo ou função, fora dele, positivo, gente. Aquilo que você faz na sua vida privada refletirá na sua função pública. Positivo? Veja, número 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante ao que dispõe o artigo 37, parágrafo 4º. Como assim, gente? Veja só.
Esses princípios, dignidade, decoro, eficácia, consciência, esse padrão ético é para você para te nortear para tomar decisões positivo de como agir. Feito. Então veja só o que diz o 37, porque isso tudo, consoante é o que dispõe as regras do 37, parágrafo 4º. Na Constituição Federal, artigo 37, justamente aquilo que eu havia dito, fala do quê? Dos órgãos da administração pública, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, quer dizer, que são os incisos do artigo 37. Aqui está querendo dizer o quê, gente? Toda a administração pública, toda. E quando eu falo administração, não estou falando só a máquina, eu estou falando você, que já é servidor ou você que será em breve. Positivo? Então veja só, você vai fazer o quê? Como tem que seguir? Quais são os princípios basilares? Está aqui, gente, legalidade. Você é servidor público, você não faz. Não vai fazer aquilo que bem deter, o que bem entender, o que der na veneta. Negativo, gente. O servidor público só faz o que a lei determina. Nem a mais, nem a menos. A lei determina, você realiza. Isto é legalidade. Impessoalidade, positivo, gente. O ato da administração pública, o ato administrativo, ele visa o quê? Sempre o interesse coletivo. Nunca o do particular, nunca de apenas uma pessoa. Então, impessoalidade porque o ato é da administração e não do administrador. Positivo? Também não se pratica um ato para beneficiar determinado grupo ou pessoa, e sim, sempre, o interesse coletivo. Isto é impessoalidade. Moralidade, aí sim, moralidade gente. Moralidade administrativa. Lembra que havia dito, na regra anterior, quanto a se nortear pelo justo, injusto, honesto, sabe fazer, sopesar, justamente isso, quanto à moralidade. Moralidade administrativa, no sentido de honestidade, gente. Tá ok? É nesse sentido. Ainda, publicidade, sim, porque tem que dar publicidade dos atos da administração. É simples, é aquele negócio. O dinheiro é teu, você pega e faz com ele o que quiser, joga no lixo, põe fogo, dane-se, você não tem que prestar conta a ninguém. Agora, vamos imaginar que você trabalha numa empresa, te dão dinheiro para você fazer compra. O que é que você faz? Você chega e fala, tá aqui a mercadoria, tá aqui a nota respectiva. Você me deu tanto, eu gastei tanto, saiu o custo de tanto, você está prestando contas. A administração pública faz o quê? Lida com dinheiro público, por isso que tem que dar publicidade dos atos. Positivo? E ainda eficiência? Gente, eficiência é gastar o mínimo possível obtendo o melhor resultado. Isto é ser eficiente, Eficiência também o quê? Em relação ao servidor. O servidor não pode ficar cozinhando o galo, fazendo cera, Moleza não, gente. Ele tem que pegar e ser eficiente. Tanto é que há, inclusive, a demissão o quê? A demissão por ineficiência no serviço, tá ok? Agora, em relação ao parágrafo 4º, que havia dito que é o que norteia o quê? Ato de improbidade administrativa. Uma pessoa proba, o câmera ali, eu falei proba, ele falou, sou eu mesmo. Por quê? Probo quer dizer honesto, Positivo, pessoa proba. Aqui não, aqui é improbidade, quer dizer desonestidade na gestão administrativa. Feito, importa em que se o funcionário, se ele praticar um ato de improbidade administrativa, o que pode acarretar ele? Está aqui, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, Por quê? Porque existe uma lei que regula isso. Tá ok? Existe a lei dos atos de improbidade administrativa. Então, veja, a suspensão dos direitos políticos, sim, gente, o cara não vota e nem pode ser votado durante o período de suspensão, que pode chegar até 8 anos. Ainda, perda da função pública? Sim, perda da função, Ele pode simplesmente ganhar 3 pés de sapato, direita, esquerda e no traseiro. Some daqui que você não está prestando. O que mais? Ainda, indisponibilidade dos bens. Algum bem que foi acrescido ao patrimônio do servidor de forma improba. Isso pode se tornar indisponível, por quê? Para que posteriormente, via ação própria, haja o ressarcimento ao erário, a devolução dos valores aos cofres públicos, tá ok? Então, como eu estava falando da lei de improbidade, eu coloquei aqui justamente o que pode acarretar na forma da lei de improbidade o quê?
Os 3 tipos de atos que geram improbidade administrativa. Está aqui, gente, no artigo 9º, só para saber, ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Enriquecer sem causa, ganhar dinheiro no molha, né? Então, veja, está aqui no artigo 9º, é ele que determina e elenca quais são as causas. Primeiro, está lá, constituir a improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º, ou seja, na administração pública, seja direta ou indireta ou que tenha com ela ligação, tá ok? E notadamente, aí sim, vem algumas figuras mais específicas. Então, ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Vamos imaginar, eu sei que é uma situação bem hipotética, até um tanto quanto absurda, mas vamos imaginar que um juiz vendesse uma sentença. Ele estaria o quê? Enriquecendo de forma ilícita. Né? Isso não acontece, é apenas exemplo. No artigo 10, está aqui, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Né? Então, aquele negócio, vamos imaginar que tem uma verba para construir um prédio, né? Não fala que é do TRT não, tá? Então, um prédio, né? E esse dinheiro, foi desviado e o pessoal está cumprindo cana em casa comendo pizza. Então, veja, ele enriqueceu de forma ilícita, sim. Retirou da administração? Não. Ele tirou da administração, causou prejuízo ao erário. Então, está aqui no artigo 10, positivo. E, por fim, tem os outros atos de improbidade também que causam o quê? Atentam, aliás, contra os princípios que regem a administração pública. Positivo, gente. No 37 já disse quais são os princípios. Aqui lá tem que ser seguido, né? É legalidade. Você não faz o que quer, você faz o que a lei manda. Tá ok? Então, veja, só tomar cuidado com uma coisinha, sem querer me meter na disciplina de constitucional, né, dos professores, mas tem também o quê? Lá no artigo 5º, inciso 2º, salvo melhor juízo, diz o quê? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não for em virtude de lei, né? Aquilo é para nós, cidadãos comuns, né? Cidadão comum faz tudo que a lei não proíbe. Agora, aqui é o contrário, aqui é legalidade na forma do 37, tá ok? Que a administração, bem como seus servidores, só fazem o que a lei determina, tá certo? Então, já que atentou contra um princípio que rege a administração, também praticou ato de improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, aí vem mais um rol, tá ok? Só para saber, então, isso que está sendo regulamentado. Voltando às regras deontológicas do Código de Ética. Está lá, gente, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Então, moralidade, sim, gente, aquele conjunto de valores, para quê? Veja, só tem que ter em mente uma coisa. A finalidade sempre será o quê? O bem comum. Tá ok? Não se pratica um ato para beneficiar determinados grupos. Não, não. A finalidade, sempre, a moralidade, essa distinção entre o bem e o mal, é sempre visando o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, que é o que determina a lei, e a finalidade, que é sempre o bem comum, na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Feito? O que mais? Remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto e indiretamente por todos, até por ele próprio. Então é aquele negócio, gente, veja, querendo ou não, o servidor público está lá, mas ele é um servidor, ele é um trabalhador como qualquer outro. E quem é o patrão? É todo mundo, inclusive ele próprio. Então, por isso que tem que ter cuidado. Por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável da sua aplicação e de sua finalidade. Positivo? Ainda. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar? Claro, gente. Existem as atividades típicas da administração, né? Então, veja, de repente, saúde, segurança, na educação, isso aí é um acréscimo. É o trabalho que você faz e é um acréscimo à comunidade. Já como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho é considerado como seu próprio patrimônio. Você desenvolve atividade típica, você trabalha e você mesmo é beneficiado com isso. Ainda, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular
de cada servidor público. Pessoal, também, né? Veja, fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. É isso mesmo, porque, veja, já houve, inclusive, julgados, né? Julgado, por exemplo, foi no Sul, né? No Sul tem lá um julgado, o indivíduo trabalhava numa prefeitura, acho que com caminhão ou com trator, negócio assim, e se envolveu numa determinada briga, uma coisa assim, e quiseram puni-lo por, né, justamente devido à sua falta de ética na sua vida privada, que interferiu na vida pública. Nesse caso, inclusive, o Tribunal de Justiça entendeu que não. Mas veja, esse tipo de servidor. Agora imagina um juiz de direito, por exemplo, um representante do Ministério Público que, só na manguaça, cachorro lambendo na boca, positivo? Na manguaça, cachorro lambendo na boca, pé de cana, tá ok? Poxa, é uma pessoa que se apresenta constantemente embriagada, veja, está de acordo com a função que ela exerce? Não. Positivo? Então, óbvio que varia também de acordo com o cargo, mas querendo ou não, você fazendo parte da administração, você está acima dessa linha comum, tá ok? Então, tudo que você fizer no seu dia a dia poderá influenciar na sua vida pública, tá? E isso, inclusive, para efeitos de promoção funcional, tá ok? Ainda, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Gente, já disse isso. No próprio caput do artigo 37 da Constituição fala do que justamente da publicidade dos atos. Óbvio que essa publicidade poderá sim se haver restrição quanto a ela, mas nesses casos, investigação policial, se caso de segurança nacional, é interesse superior do próprio Estado para a defesa do Estado. Caso contrário, é o quê? Com requisito de eficácia e moralidade, é a própria publicidade do ato, tá ok? Ainda, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Positivo, gente. De repente, aquele negócio para o coitado do contribuinte, né, não ficar chateado, eu não vou dar essa resposta para ele, não darei a informação. Não tem que fazer isso, não. Toda pessoa tem direito à verdade, tá ok? Tem que chegar lá e falar, e aí, no médico, e aí, doutor, como eu estou? O médico tem que falar, a casa caiu, negão, você tem 3 dias de vida. Pronto, acabou. Tem que ser curto e grosso, mas não pode. Veja, nem que fira a pessoa ou os interesses da própria administração. Vai ser um ato que, por exemplo, pode gerar um procedimento, uma ação judicial pedindo indenização contra o Estado. Paciência! A pessoa tem direito à verdade. Mas vou ferir a própria administração, o interesse da administração? Dane-se, tá ok? Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omitir ou falsear, ainda que contrário aos interesses da pessoa ou da própria administração pública. Positivo? Ainda, a cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. Tratar uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Claro, né, gente? Eu sei que isso aqui fica um tanto quanto utópico, né? Eu sei como é que anda a situação, eu sei, eu vivo no Brasil, né? Apesar dessa cara de boliviano, mas sou brasileiro, né? E sei dessas mazelas. No entanto, isso aqui é aquele negócio. Isso aqui não fica revoltado, não. Quanto mais revoltado você ficar, pior é, tá? Você tem que responder na forma da lei, mesmo que você sabe que não funciona, dane. Se quiser passar, é desse jeito. Feito? Então, veja só, está aqui. Cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, no serviço público é assim, todo mundo trabalha sorridente, cortês, com boa vontade, né? Gente, sempre, tá ok? Beleza? Por quê? Porque o não atendimento, se for de encontro a isso, vai acontecer o quê? Vai causar dano moral. Tá ok? Dano moral a quem? Justamente a pessoa que se serve do serviço público. Da mesma forma, causa dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando. Sim, gente.
Os bens, objetos, utensílios que forem confiados à sua guarda, você tem que zerar por eles como se fossem seus, né? É aquele negócio, você cuida do seu carro que é uma maravilha. Aí porque o carro é da administração você quer que se dane e sai cantando pneu? Não, negativo, gente, aquilo é nosso. Ah? Tem que prevalecer sempre o quê? O interesse coletivo e não o seu particular. Ainda, deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitida a função de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários. Aqui é aquele negócio, né? Isso aqui é dar quanto à administração, né? Que antes tinha administração burocrática e tal, isso aqui é uma faceta da administração gerencial, né? Que é o cliente cidadão positivo. É aquele negócio, não é porque é público que é porcaria, não. O serviço público tem que ser bom, gente, né? Tá ok? Tem que ter, sim, tem ouvidoria, né? Uma empresa particular tem um saque, aqui não, a gente tem ouvidoria, entendeu? Então é nesse sentido, por quê? Porque pode causar, como de fato causa, grave dano moral aos usuários. Ainda, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Inclusive, né, colocarei daqui a pouco aqueles artigos a que se referiu justamente a introdução 116, 117 do Código da 8.112, que é nesse sentido aqui, ó. A bem da verdade, como é que funciona a coisa? Missão dada, missão cumprida, né? Ordem de superior não manifestamente legal tem que ser cumprida. É aquele negócio, sim senhor, não senhor, quero mais serviço, senhor. Tá ok? Não é para ficar boquejando, fazendo corpo mole. Não, não, rapaz. Você não é chefe, você recebe ordens. É seu superior hierárquico. Então tá aqui. O servidor tem que prestar atenção a essas ordens, justamente para quê? Evitar conduta negligente. Negligente. Eu diria mais, né? Não é nem negligente, é desplicente ou desidiosa. Mas tudo bem. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Quer dizer, simplesmente porque não cumpriu à risca aquilo que lhe foi determinado, que a lei determina que o senhor faça, pode acontecer o quê? Se tornar uma bola de neve e isso gerar o que? Até mesmo imprudência no desempenho da sua função. Tá ok? Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Positivo, gente. O serviço público tem que ter o quê? Ele tem que ter uma habitualidade, continuidade, né? Uma constância. Então, aquele negócio, poxa aí, cadê o funcionário? Ah, faltou, outro faltou. O que é isso aqui? É a casa da mãe Joana? Pô, não está saindo do bolso de todo mundo, inclusive do dele, quer dizer, o cara falta. Presta atenção, não é que não pode faltar o serviço, óbvio que você pode se ausentar, mas se tiver justificativa. Agora, sem justificativa, esquece, gente, isso não, por quê? Porque conduz à desordem nas relações humanas, porque isso gera a balbúrdia, né, do povo. 8. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Né? Falei que era bravo, que dá vontade de chorar, isso aqui é uma delas, né? Mas não é, gente, a bem da verdade tem que ser assim. Você trabalhar para quê? Para o bem comum, né? Chega de individualismo. Agora, nós verificaremos o quê? Já que passaram as regras deontológicas, quanto aos principais deveres do servidor público. Pessoal, é aquele negócio. Tem coisa aqui que todo mundo está careca de saber. Mas tem que lembrar, de repente, numa questão é formulada aqui, ó. É dever do funcionário, então você tem que saber quais são. Só isso, né? Tá certo? Parece até besteira, mas não é. Veja. São deveres fundamentais do servidor, o quê? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego público de que seja titular. Claro, gente. O negócio é o seguinte, você trabalha numa empresa privada. Você não tem que mostrar produção, prestar conta, mostrar serviço. Caso contrário, rua. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, gente. Ó, é um dever fundamental não ficar, né? O que? Procrastinando, enrolando, fazendo ser, tem que desempenhar, sim, de forma correta e no tempo determinado suas funções. Ainda,
exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, né? Pô, procrastinar o que é isso, gente? É fazer cera, é cozinhar o galo, tá? Beleza. Principalmente diante de filas de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Já vimos na regra deontológica, evitar o que é dano moral ao usuário, porque solucionando, você tem que fazer parte da solução e não criar mais problemas. Ser probo, lembrei, probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Lembre-se, a finalidade do ato administrativo é sempre o quê? É o bem comum, o interesse coletivo, né? Então, veja só, agir de forma proba, de forma honesta, reta, ser leal e justo. Leal sim, leal, gente. Justo é aquela questão de equidade, saber agir com justiça, tá ok? Demonstrando o quê? A sua integridade, escolhendo sempre a melhor opção para o bem comum. Ainda, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Positivo, gente, é aquele negócio. Querendo ou não, tem que prestar conta dos seus atos, né? De valores, de atos praticados. E sim, aquilo há prazo para ser praticado. Agora imagina, a administração pública é muito grande. Imagina, o senhor atrasa, o outro atrasa porque o senhor atrasou, o outro atrasa porque o senhor atrasou. Aquilo gera o quê? Imagina. Então, para evitar, olha, jamais retarde qualquer prestação de contas que estiver a seu cargo. Ainda, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Positivo, gente, não é? Ter tato com o usuário, saber tratar, saber atender. Positivo, aperfeiçoando o processo de comunicação. Imagina, você chega numa repartição, não que ninguém tem que ficar lá se arreganhando para você, mostrando os dentes, não é isso não, tá? Mas é aquele negócio, imagina, eu chego e falo boa tarde, ele fala só se for para você. Gente, para, não é isso, tá ok? É simplesmente agir com cortesia, tem que ser cortês. Eu, por exemplo, já sou o próprio. Vamos lá. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviço. Sim, de todas aquelas regras deontológicas, você as absorve, aquilo vai se transformar em quê? No seu manual de procedimento. Então, de forma inconsciente, vai se materializar justamente na prestação de serviço, né? Por quê? Porque você segue princípios éticos. Feito. Ser cortês, né? Isso aqui é com S, né? O meu é com Z, eu já sou o próprio. Ter urbanidade, disponibilidade, atenção, respeitar a capacidade e limitação individual de todos os usuários de serviço público. Gente, você tem que respeitar a limitação de cada um, né? É aquele negócio, nem todo mundo não é igual não, então você tem que, de repente, chegar lá um indivíduo que ele, por gentileza, eu gostaria de saber do processo tal, poxa, uma desenvoltura, um determinado grau de conhecimento, de estudo, e você, opa, beleza, atende a contento. Aí chega lá uma pessoa mais humilde que mal sabe se expressar, olha, não sei o que, um processo, aí você já pega, atende mal, não pode. Você tem que atender a todos da mesma forma. Positivo, tem que respeitar a limitação individual de todos os usuários de serviço público. Bom, ainda, ter respeito à hierarquia, claro, gente, claro, respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar, né, contra qualquer irregularidade que você presencie. Uma coisa é respeitar a hierarquia. Claro, hierarquia sempre houve, né? Sempre existiu e sempre existirá. A hierarquia é uma coisa... Aliás, até falam tanto de militar. Militar tem hierarquia e disciplina, né? Aqui é só hierarquia. Faltou a disciplina, mas tudo bem. Veja, hierarquia em que termo, né? Você tem que obedecer às ordens de seus superiores. Agora, não é porque é seu superior hierárquico que se o senhor verificar que ele praticou algum ato irregular, que vai ficar com medo porque ele é chefe. Ele é o chefe. Dane-se, ele é o chefe, mas não está acima da lei. Tá ok? Então, não pode ter nenhum temor de representar. Representar é levar um fato ao conhecimento de uma autoridade pedindo uma providência. Ele é teu chefe, você tem medo dele, mas tem o chefe dele. Então, quando você representa, você leva ao conhecimento do chefe dele. Tá? Então, não pode ter temor algum. É chefe, mas dane-se. Justamente por chefe tem que dar o exemplo. Tá ok?
Ainda, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados ou outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Positivo, gente, porque aquele negócio, você está agindo corretamente, mas de repente pode sofrer algum tipo de pressão, né? Para quebrar o galho de um aqui, o galho de alguém lá, alguma benesse, uma vantagem. Vantagem indevida para, gente, para, vantagem indevida. Né? Isso aí cheira o quê? Ó, além de ser aético, contrário à ética, pode gerar o quê? Vocês estão cansados de ver isso lá na parte criminal, crime de funcionário público, vantagem devida. E aí, tá a fim de segurar essa? Não. Então presta atenção nisso. Positivo? Que mais? Resistir a todas as pressões superiores hierárquicas de contratantes interessados, outros que visem qualquer... ou melhor, é repetido no anterior. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, veja, gente. Greve, querendo ou não, é um direito do trabalhador. Não é? O patrão que não gosta, né? Mas greve é um direito do trabalhador. É igual a fuga. A fuga é um direito do preso. Ninguém gosta, mas é um direito. Né? Então, aquele negócio. Você tem direito ao exercício de greve, não é? Agora, existem atividades que são inadiáveis, necessidades inadiáveis da comunidade. É nesse sentido que está dizendo, não é? Veja, zelar o quê? No exercício da greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Pode fazer greve? Pode, mas o serviço público não pode o último sair e fechar a porta, lembra? Tem que manter um mínimo, né? Não pode parar. Ainda, ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho, ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Justamente, lembra que falou já da foto justificada? Sim, gente. Não é que você não pode faltar, pode, mas desde que tenha justificativa. Agora é só se lembrar que você tem que ser assíduo, gente, e frequente ao serviço, que podem contar contigo, que você representa a administração, nossa, aquela está bem representada. Por quê? Porque você sabe que sua ausência pode provocar danos ao trabalho e, consequentemente, gera o quê? Negativo, de forma negativa em todo o sistema. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário aos interesses públicos, exigindo providências cabíveis. Claro, de repente, imagina, você é o servidor, está à frente de uma determinada sessão e lá você atende o contribuinte, você atende o cidadão e verifica algo que pode ser melhorado. Então, por que não, né? Comunicar imediatamente aos superiores esses atos ou fatos, para quê? Justamente para providência cabível, para a melhora do serviço público. Você tem que fazer parte da solução. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, claro, né, gente? Já pensou? Aquele cara que está trabalhando, chega lá no setorzinho dele, lá, pô, dá plantar alface do lado do computador, né? Tá criando até um leitãozinho embaixo da mesa. Para, gente. Limpeza. Manter limpo, né? Em perfeita ordem do local de trabalho. Positivo? Você não está na tua sala, não. Está no teu local de trabalho. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções. Claro, gente. É aquele negócio, até porque existe a promoção funcional. Qual é o requisito para a promoção funcional? São cursos que você faz dentro da própria administração. Está previsto lá no 37 da Constituição o quê? Que essa promoção funcional depende de quê? Justamente, né? Vai depender do quê? Justamente de cursos, né? Que você tem que realizar para quê? Servir para você... que é para que você tenha uma promoção dentro do cargo, né? Cada vez que melhora lá, você pode aumentar o dinheiro. Mas a participação nesses cursos, né, é parte primordial. Então está aqui, ó, participar de um de estudo. Sim, isso é para melhora, para que você cresça e evolua profissionalmente. Ainda, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Ai, gente, é sério. É sério, né? Isso aqui é uma coisa assim, tem gente que não tem simancol. Certa vez eu cheguei no fórum, lá no fórum, não vou falar qual foi, mas eu sei que eu cheguei lá, estava aquela balbúrdia, né, e os advogados se acotovelando e todo mundo tinha preso tremendo. A hora que eu fui dar uma olhada, era uma menina que trabalha no cartório. Gente, uma morena de 1,90 m com uma mini saia, aqui, ó.
Pessoal, tinha preso passando mal, né? E uma camisetinha, era a coisa mais linda do mundo. Gente, é lindo, maravilhoso, só que tem um negócio, ali é um local para se trajar desta maneira? Não. Então é isso, querendo ou não, é a vestimenta adequada ao exercício da função. Não estou dizendo que tem que ir de terno, não, mas poxa, também não vá de bermuda, regata e bombeta. Positivo? E muito menos ouvindo funk. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Claro, pessoal. É aquele negócio, é dever do funcionário estar em dia com o regulamento, regimento, instrução e ordem de serviço que diga respeito às suas funções. Faz parte do teu trabalho, você tem que saber. Imagina só uma situação, eu sou advogado, você me contrata, eu vou lá fazer audiência, quando eu retorno, e aí ganhamos? Eu falei, não, perdemos. Você pergunta, mas como? Sabe quem é que mudou a lei? Eu não sabia. Tem desculpa? Não. Para o servidor também não, gente. É o teu trabalho, você tem que saber. Então está aqui, você tem que manter-se atualizado. Que mais? Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas do seu cargo e função, tanto quanto possível com critério de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Bom, obviamente só completou as demais, né? Facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito. Claro, gente, é aquele negócio, querendo ou não, tem o seu superior, o superior do superior, há algumas fiscalizações. Por exemplo, no cartório judicial haverá o quê? Aquelas correições, né? E aí você tem que apresentar a documentação, você tem que facilitar a coisa, facilitar a fiscalização. Positivo? De todos os atos e serviços. Só isso, nada mais. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Sim, gente, você pode ter uma prerrogativa funcional, mas nem por isso você vai o quê? Você vai crescer por causa disso. Sabe aquele tipo que a gente verificava, né? Há um bom tempo, há anos, né? Eu sou polícia, P-U-L-I-C cedilha A. Gente, é isso, calma, não é bem assim não, tá? Você é servidor público, justamente por isso que você tem que agir com o quê? Com educação e com urbanidade. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Que é aquele negócio, imagina, né? De repente, tem um indivíduo me devendo uma grana, eu lembrei que meu camarada, eu tenho um camarada, o Luciano, né? O Luciano, ele é policial, eu cheguei aí, Lu, seguinte, tem um cara lá que me deve grana, você não quer ir lá comigo para dar um arroxo no indivíduo? E ele, policial, vai lá junto comigo para dar um arroxo no cara que está me devendo. Peraí, gente, isso é a função do policial? Não, ele tem que se abster de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade, com finalidade estranha ao serviço público. Ele fala, ó, Cortez, vai me desculpar, mas infelizmente isto eu não posso lhe ajudar, não posso lhe servir. Procure a via adequada. Perdeu amigo? Não, aí que eu vou falar, poxa, agora sim eu te respeito. Beleza? Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código ético simulando integral cumprimento. É, gente, é como se ninguém soubesse, né? Mas tudo bem. É aquele negócio, o código de ética e não custa nada. Está dizendo para fazer o que? A divulgação e repassar estes valores. Tá ok? Agora, como eu havia dito, né, vocês viram quanto ao Código de Ética e quanto aqui eu coloquei o artigo 16 da 8.112 de 90, que foi justamente, né, regulamentado. Veja só, está aqui, ó. Dever de servidores, exercer com zelo e dedicação à atribuição do cargo, ser leal à instituição, observar a norma legal regulamentar. Aqui, gente, só isso. É quanto a isso que se refere logo à entrada do decreto, dizendo que está regulamentado e de que forma, o que está sendo observado. Então aqui pode ver, isso tudo está na forma da lei. Aqui sim, quanto ao Código de Ética, se você praticar um ato contrário ao Código de Ética, moral ou administrativa, a pena que você pode receber, que é? Uma pena de censura. Aqui não, aqui já são deveres, né, e vedações do próprio estatuto, e isso sim poderá gerar penalidade administrativa das mais diversas, tá ok? Ainda, das vedações, né, ao servidor público. Vedação positivo, gente, é vedado, né? Quer dizer que é proibido, tá ok? Tem lá, é vedado.
Por exemplo, só para ter uma ideia, na 10.261 de 68, que é o Estatuto Estadual aqui de São Paulo, porque o 8.112 é da União, né? Mas tá lá, é proibido ao funcionário, é proibido ainda. Aí no outro colocar é vedado. Quer dizer, para não repetir proibido pela terceira vez, colocar é vedado, tá bom? Se verem também é defeso, quer dizer que é a mesma coisa, quer dizer que não pode. Então, vedação, é vedado servidor público, uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Imagina, você se valer do cargo para obter vantagem devida. Entendeu? Só que, em princípio, ó, é uma vedação, por quê? Porque esta vedação poderá ter outras facetas, inclusive o que é a prática de um fato típico punível com o quê? Com pena privativa de liberdade. B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Positivo, gente, é aquele negócio, manter um bom ambiente de trabalho, né? Põe a viola no saco, que é aquele negócio. O pessoal quer falar dos outros. Não fala. Aqui dentro da administração não é lugar para isso. É lugar para quê? Para trabalhar. Ainda, ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração. Opa, é aquele negócio, gente. Peraí. Né? Uma coisa é ser solidário. Opa, solidário onde? De repente, eu terminei aqui o meu trabalho, eu vejo que o meu colega está assoberbado, eu vou lá, opa, vou te dar uma mão, já terminei o meu. Isso é ser solidário, tá ok? Agora, passar a mão na cabeça de vagabundo, isso não é ser solidário não, tá aqui, ó. Não é porque você é solidário que você vai ser conivente com o erro ou infração ao Código de Ética. Positivo? Ainda é vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Imagina, gente, o exercício regular de um direito usar de artifício positivo, de repente, quer ver um negocinho? Imagina que eu estou com raiva do contribuinte, eu pego lá a pasta do processo dele, né, e puxo o arquivo, sabe aqueles arquivos de metal? Né? Puxo todas as pastas, jogo lá no fundão. Sabe quando vou encontrar? Quando mudar o arquivo de lugar, porque ele vai estar no chão. Não é usando de artifício para procrastinar só com espírito emulativo? Então isso não, gente, não pode, é proibido. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, né? Isso, tá ok? Então veja, gente, avanço técnico, apesar que isso aqui não tem, é um tanto quanto difícil, porque veja, hoje em dia, né, está quase que tudo informatizado, então já é feita uma adaptação. Mesmo assim, imagine que tem lá o computador para você fazer a pesquisa, né, o banco de dados, e tem lá aquelas pastinhas no cartório, né, para você pegar as fichinhas. Ao invés de se utilizar daquilo que é mais prático e rápido, não. Vai lá para o sistema antigo, não estou dizendo que não pode, mas poxa, você tem que usar do quê? Do avanço justamente para a melhora do serviço público. É proibido ainda permitir que perseguições, simpatias, antipatias, capricho, paixão, interesse de ordem pessoal interfiram no trato com o público, né? É aquele negócio, não vou com a cara desse sujeito, não gosto de não sei quem. Não, peraí, dá um tempo, você não está lá para ir com a cara de ninguém, muito menos você está lá para fazer o teu serviço, tá ok? Isso aqui é coisa pequena, é questão de somenos, né? Questão de somenos. Não seja tão fútil, né? Tem que crescer um pouquinho. O que mais? Ainda está dizendo aqui com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, manter um bom local de trabalho, inclusive com atendimento com o público. Deixe de lado suas paixões. Ainda é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Você tem que exercer sua função pública. Agora imagina, o cara recebendo gratificação, gratificação, propina, cala a boca, faz-me rir, é tudo na mesma porcaria, gente. Cheira o quê? Está cheirando a corrupção, né? Então evita, não pode e ponto. Nem para você, nem para qualquer pessoa de sua família ou qualquer outra pessoa. Ainda é proibido alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. De repente, aquele negócio, você trabalha num local e que tem que liberar determinado tributo, aí que você faz. Não fui com a cara desse sujeito. Eu vou colocar uma palavrinha a mais aqui para ver se eu consigo, né, brecar este processo, ou, eu gostei tanto dele, eu vou colocar aqui de outro jeito para ver se ele consegue realmente. Não, gente,
Documento é documento, não pode atuar, alterar nem deturpar. Positivo? Até porque alterar documento público, e aí, lembrou de alguma coisa? Crime contra a fé pública, né? Beleza. Ainda é proibido o quê? Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento de serviço público. Positivo, gente, não é? É aquele negócio, não tem que falar, o pessoal não tem direito à verdade, então você não tem que ficar iludindo, enganando, não. É curto e grosso. Como diz a malandragem, é papo reto, beleza? Que mais? Ainda é proibido desviar-se do servidor público para atendimento a interesse particular. Era só o que faltava, né? Imagina, de repente, vamos imaginar numa cidadezinha lá, o prefeito pega, leva lá um servidor público, um tratorzinho para a fazenda dele, para arrumar lá não sei onde, né? Derrubar uma terrinha para cá. Pode não, gente, isso aí é de serviço público, está usando para fim particular. Você é doido, não pode, é expressamente proibido. Ainda, retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, sim. É aquele negócio, vamos imaginar que você trabalha em determinado setor, você tem que retirar alguns ofícios e encaminhar para outro órgão. Aqueles ofícios estão confiados à vossa pessoa, só que o teu chefe está na mesa do teu superior hierárquico e ele saiu para almoçar. Já que é para o senhor cumprir, você pode ir lá e pegar? Não. Você não pode retirar, gente, sem estar legalmente autorizado. Ah, mas quem cumpre isso sou eu. Sim, mas ele te autorizou? Não, então aguarda. Só isso, nada mais. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes ou de amigos ou de terceiros. Não, veja, óbvio, gente, né? Tem que ter aquele grau de sigilo. Tem coisas que você teve conhecimento em razão do quê? Em razão do cargo. Então você não pode revelar. Até porque isso aqui cheira o quê? É violação de sigilo funcional, né? Tá ok? Que mais? Veja só, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Quer ver um negocinho só para ver como é que o pessoal gosta de perguntar, fazer trocadilho com essas questões? Funciona da seguinte forma. Então, é vedado expressamente ao servidor apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Ponto. Quer dizer que o cara... De repente nasceu o filho dele, saiu com os amigos, tomou uns 2 uísques a mais, voltou assim meio cercando o frango, pronto, já praticou uma irregularidade, uma falta ética. Não. Habitualmente. Positivo? Óbvio que no serviço ou fora dele, sim, habitualmente. No serviço pode? Não, claro que não. Vai chegar para trabalhar na manguaça? Que porcaria é essa? Agora imagina, né? Fora do serviço, pode tomar cervejinha? Claro que pode. O que não pode é cachorro lamber a boca todo final de semana. Positivo? Beleza. Que mais? Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana. Positivo, gente, né? De repente, não mais que de repente, vai imaginar outro câmera aqui, né? É ele mesmo, ó. Sabe o que ele faz, gente? Ele é simpatizante lá da Liga da Justiça. Ele fazia programa de informática, ele ficava dando baixa lá, catalogando bandido e dando baixa, olha. Ele que ia lá, quando o pessoal matava, filmar. Para, gente, você é doido, ele está fazendo o quê? Ele está dando concurso a quem? A uma instituição, querendo não, aquilo é uma instituição, não de forma, né, legal, mas que atenta contra a moral, honestidade, contra a dignidade. Poxa, grupo de extermínio. Você entendeu como funciona a coisa? De repente, aquele negócio, né? Poxa, o outro servidor, ele fez parte de uma pirâmide, já viram? Você entra com tanta, arruma mais tantos, é uma pirâmide. Para, gente, isso aí já deu cadeia, né? Então, quer dizer, não se meta em rolo. Feito? Ainda, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, né? Lembra da Galos Agropecuária? Tá, mas quase isso. Ou então exercer atividade profissional aética. Sei lá, de repente imagina, né? Deixa eu ver quem. O câmera aqui, o rapaz aqui mesmo, sabe o que ele faz? Por exemplo, vou imaginar que ele é um policial. Policial, durante a semana ele ali, todo portentoso. Aí quando termina o expediente, ele vai para uma boate dançar com sunga de oncinha, né? Sei lá, eu acho que não combina, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Feito? Aqui, gente, é o 117 do quê? Justamente do Estatuto do Servidor, para vocês verem que aquelas vedações do Código de Ética, está aqui, regulamentando justamente, né,
o artigo 117 da 8.112. Aqui, ó, o servidor é proibido. Também está aqui, ó, de forma resumida, sucinta, diz lá o que é ausentar de serviços do expediente sem prévia autorização do chefe, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto, recusar fé a documentos públicos, opor resistência justificada no andamento de documentos, promover manifestação de apreço ou desapreço. Positivo. Então, vocês viram que é justamente aquilo que está logo no início da entrada do decreto que está sendo regulamentado. Falei do Código de Ética e aqui está justamente a contrapartida da 8.112. Né? Ainda, participar de gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada, de ser comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Positivo, gente? Então aqui, isso aqui é vedado ao servidor na forma do Estatuto do Servidor Público, né? Isso aqui é passivo de punição. Então você, servidor, você pode o que então exercer atos de comércio? Não, gente, não pode. Salvo se for acionista, cotista ou comanditário, né? Você tem cotas, né? Você tem ações ou sociedade por comandita simples, né? Tá ok? Maravilha. Bom, ainda, terminando aqui da 8.112, que é justamente todas essas proibições já estão de acordo com o Código de Ética Profissional. Voltando ao Código de Ética, nós temos o quê? Das comissões de ética. Já que nós verificamos regras deontológicas, ou seja, né, deu ali o primado, como você deve agir, quais são as regras, depois disse o que é dever do servidor e depois o que é vedação, o que é proibido ao servidor. Agora vem o quê? Justamente falando de comissão de ética. Por quê? Já que criou-se padrão ético, tem que ter o quê? Tem que ter uma comissão para poder analisar cada caso e saber se realmente foi um ato que atentou contra a ética profissional ou não. Veja, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, veja, onde haverá essa comissão de ética? Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional. Então, gente, é na própria administração direta. Indireta, sim, seja numa autarquia ou seja numa fundação, mas sendo de nível federal ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Sim, gente, uma delegação foi repassada esse serviço, esse órgão ou entidade. Tá ok? Deve ser criado o quê? Uma comissão de ética. E essa comissão de ética ser criada em quaisquer desses órgãos e entidades, para quê? Para orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas, com o patrimônio, competindo em conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Tá ok? Censura por quê? Bota uma coisa na cabeça, ó, Código de Ética, a única penalidade que aplica qual que é? Censura. Se verificou-se que o ato é muito mais grave, nós veremos mais adiante. Faz o quê? Encaminha a quem é de direito para que haja o respectivo procedimento, seja um processo administrativo disciplinar ou encaminha a autoridade policial, seja lá para onde for. Positivo, mas aqui apenas censura. Ainda, incumbência, né, sobre a comissão de ética, fornecer a organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Positivo, gente, é aquele negócio. Você, quando entra para a administração, você tem o quê? Você tem o seu assentamento individual. É positivo, né? Você entrou lá, tem uma pasta, um prontuário, né? Se fosse milico, era folha de corretivo. Sim, é aquilo. Você entrou, tem aquela pasta lá dentro da tua vida. Quantos filhos você tem quando você entrou, número de documento e tal, inclusive sua vida profissional. Pô, você levou um elogio, recebeu um elogio, você foi punido. Sim, inclusive aqui, ó, você participou. Foi julgado, analisado por uma comissão ética, levou uma censura. E isso tudo vai ser analisado para quê? Para saber se você tem condições ou não, fundamenta ainda uma promoção dentro do cargo, no serviço público. Tá ok? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é de censura. Então não adianta, gente. Não adianta o pessoal começar, não, mas olha, quem estava presidindo a comissão de ética houve por bem aplicar ao servidor uma pena de suspensão de 30 dias. Para, gente, não existe isso. É só censura, tá?
E a fundamentação sobre a censura que foi aplicada consta do respectivo parecer assinado por todos os integrantes, com ciência do quê? Do servidor que praticou a falta. Ele será cientificado daquilo que ele praticou, tá ok? Ele será censurado e o documento o quê? Com fundamentação suficiente, assinado por quem? Por todos que compõem essa comissão de ética, bem como com a ciência, que teve conhecimento do próprio faltoso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se para o servidor, aqui é interessante, gente, aquele negócio, Quem que poderá ser julgado, analisado por uma comissão de ética? Quem que é servidor? Está aqui, ó, servidor, todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. É mole. É aquele negócio, se a gente pegar e lembrar, por exemplo, do artigo 327 do Código Penal. Lá no 327 do Código Penal dá o conceito de funcionário público para efeitos penais e lá ocorre o quê? Considera-se funcionário para efeitos penais aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Gente, tá aquele negócio, Veja, cargo público é aquele criado por lei, lembra? Criado por lei, para provimento efetivo, Você presta o concurso, adquire estabilidade, após, beleza. E o emprego público, você também presta concurso? Presta. Só que é estatutário? Não, você é seletista. E tem a função pública, todo e qualquer ato praticado para a administração que não seja nem cargo nem emprego. O que vai acontecer com isso, Aqui está dizendo, ó, que inclusive numa função, de repente o cara está trabalhando de mesário. Ele ganha alguma coisa? É todo dia? Não, mas poderá praticar sim, poderá praticar um código um ato sujeito à análise pelo Código de Ética Profissional e levar uma censura, por que não? Está dizendo aqui que é todo aquele que presta serviço, seja de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, empresa pública, sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Positivo? Bom, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, retornamos em breve. Muito obrigado.